aqueles minutinhos iniciais para o povo ir chegando, para o nosso convidado aparecer. Eu? Oi? É isso que eu quero saber, pra cá? Minha contra-regra está me ajudando aqui. Tá muito. Ó. Uhum. Você foi vendo. Não vejo o Buda. Tá aqui do meu lado. Agora sim. E minha contra-regra veio me assessorar aqui no cenário e o nosso convidado acabou de chegar. Então, tá me ouvindo, Bruno? Será que é o fone? Fala, E aí, Brunão. Filipão? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Pensei que tinha dado mau contato aqui, que eu tava mexendo aqui. E aí, melhorou? Ainda tá com a dor de dente? Rapaz, tá melhorzinho um pouquinho. Deixa eu limpar a tela desse negócio aqui, peraí. Tá melhorzinho, né? Tu sabe que dor de dente é complicado. Se eu sei. Inclusive dizem que tem uma tal de hipnose que é boa pra isso, né? É boa demais. Tu acha que eu não faço na auto-hipnose pra controlar quando tem esses perrengues aí? Não, imagino, tô chamando minha turma aqui. Eu vou convidar aqui também uma galera. Que afinal, a edição 60 de terapia matinal tem que ser especial com uma pessoa especial, né? E é, né, Felipe? Estamos aí na reta final de Setembro Amarelo, então por que não falar um pouco das estratégias de enfrentamento? Realmente, a gente trazer uma pegada aí diferente, né, do que o pessoal tem feito, uma pegada mais leve, descontraída. Sim, eu tenho visto muita gente postando muita coisa técnica, muita falação, muito... A pessoa fala que vai falar do assunto e no final a pessoa só está querendo vender curso, vender terapia, mas cuidar das pessoas mesmo, pouca gente aí. Já tem O muito. pessoal começou. Filipão, coloca o tema da live e fixa, Bora lá. porque o pessoal que vai entrando, aí fica sabendo o tema da live. E até estou enviando para um monte de pessoas. Agora ele me deixou isso fixar, não estava entendendo. Conseguiu? Consegui. É difícil digitar com esses dedinhos gordos aqui sem sair da live, né? Clicar é 1 milímetro clicando errado aqui e a gente lasca tudo aqui. Mas vamos lá, né? As pessoas vão chegando aí, vão puxando sua cadeira conforme forem entrando. A gente sabe que esse horário é muita live acontecendo, é muito cardápio aí, tá bem servido. Então, cada um com seu show, vamos começar o nosso aqui então. Terapia Matinal número 60, tenho o prazer e a honra de convidar mais uma vez Bruno Oliveira, grande professor, grande biólogo, grande socorrista, grande hipnólogo,
A gente está na pegada ainda do Setembro Amarelo, vemos conversando aí sobre depressão, sobre prevenção ao suicídio, né? Eu ia falar prevenção ao fim do mundo, mas isso não tem como prevenir. Enfim, prevenção ao suicídio, né? E muita gente manda perguntas, deve mandar para você também, né? Estratégias, ferramentas que a gente pode usar para esse tipo de enfrentamento, né? Eu acho que a gente pode começar do começo. A gente pode começar falando um pouquinho aí da depressão, caindo um pouco na redundância, né? Porque fala-se muito da depressão doença, mas as pessoas acho que elas superestimam a depressão. No seguinte sentido, eu acho que as pessoas não conhecem os tipos de depressão e elas confundem tristeza com depressão. Então, correndo o risco de chover no molhado, vamos ser um pouquinho técnicos aqui. Brunão, para o pessoal que ainda não te conhece, fala um pouquinho aí quem é o Bruno Oliveira, como é que ele chegou até aqui. Manda bala, o microfone é seu. Então, muito boa noite aí para todos que estão acompanhando a live, né? Primeiramente, quero dizer que é uma enorme satisfação estar mais uma vez aqui participando a convite do grande Felipe, uma pessoa que eu admiro demais, não só como profissional, mas como amigo pessoal, né? Filipão é um grande irmão meu do coração, faz parte dos projetos aí de hipnose que tem da vida, a sua hipnose, então a gente tá junto nessa. E é sempre um prazer, Felipe, estar aqui podendo passar um pouco de informação para as pessoas a respeito de temas tão importantes como esse, né? A gente sempre, numa época do ano, comemora, né? Uma forma de conscientizar as pessoas, comemorar no sentido de conscientizar as pessoas em relação a esses problemas, né, que a gente passa na nossa vida, né? Por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, a Novembro Azul, Dezembro Laranja, aí depois chega Janeiro Branco. Então, cada período desse, né, é uma época que a gente realmente deve parar e refletir sobre o que é que está acontecendo no planeta, né? Como é que nós podemos ajudar as pessoas enquanto ser humano, né? Então, é uma missão importante quem tem o conhecimento para que a gente possa passar para essas pessoas. Porque, como você falou aí, né, as pessoas acabam confundindo muito os estados emocionais com a patologia da depressão. Então, a gente pode até comparar com esse pêndulo que está aqui. O nosso estado emocional é como se fosse esse pêndulo, né, que hora ele vai, hora ele vem. Então, é normal, durante o nosso dia, a gente estar em estados de tristeza, estado de desânimo, aconteceu alguma coisa que você não gostou, né? Você foi despedido, uma pessoa faleceu, é normal da vida a gente estar nesses estados. Mas o importante é a gente entender que nós não somos esse estado. Você pode até estar, mas você não é esse estado que você se encontra. E a mesma coisa a ansiedade, né? São dois opostos, são dois extremos. De um lado nós temos a ansiedade e do outro lado nós temos a depressão. Que é normal também, em vários momentos do dia, a gente se encontrar em estados ansiosos, né? Tem uma grande apresentação para fazer, tem algo que é importante. Então, tanto a depressão quanto a ansiedade são sinais que o nosso corpo dá que está acontecendo algo importante para a gente. Só que, às vezes, a gente não tem um entendimento, né, de como funciona a nossa mente e não consegue entender qual é o processo que está alimentando você ficar em um desses dois polos. O foco de hoje a gente pensa em função do problema e não consegue sair disso, né? É exatamente isso, Felipe. É exatamente isso. E a importância, né, de fazer uma live falando sobre isso é que quanto mais informação a gente tem, quanto mais conhecimento, né? Porque informação é qualquer coisa que você lê por aí. Mas quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente pode traçar estratégias para poder ajudar as pessoas em relação a isso. Então, o primeiro ponto importante é a gente entender o seguinte, que a depressão é uma doença, né? Ela é uma doença, uma patologia, que é comum. Uhum. É comum. Para você ter ideia, o Brasil ele é o segundo país da América Latina que tem mais pessoas com estado depressivos, né? E, inclusive, depressão diagnosticada. Então, o Brasil ele sofre muito com isso. Então, não é uma coisa que é só sua. Né? Não é uma coisa que... E é muito provável que em algum momento da vida a gente entre num estado desse. O negócio é não a título de curiosidade, né? A título de curiosidade, segundo dados recentes da Organização Mundial de Saúde, é o segundo mundial em casos aí de depressão e o primeiro em casos de transtornos de ansiedade e fobia.
Então a gente nesse ponto está bem, né? País inseguro, tranquilo que a gente está vivendo aí, uma fase super positiva e o povo deprimido, ansioso, né? A gente costuma dizer, né, Felipe, que junto com a pandemia de coronavírus está uma pandemia de pessoas com crise de ansiedade e uma pandemia de pessoas Sim, depressivas, né? Ou a pessoa está do lado da depressão ou está do lado da ansiedade. E tudo isso está relacionado com a nossa forma de pensar, com os nossos padrões, de como a gente está enxergando o mundo, né? Então, aí entra a questão do terapeuta, né? Para poder trazer uma solução para esse problema, que existe solução, né? E, geralmente as pessoas que estão com crise de ansiedade, estão com estados depressivos, elas acham que o problema delas não são resolvidos. E eu estou falando isso por experiência própria, porque eu já tive nos dois polos, já permaneci muito tempo nos dois polos. Eu já vivenciei isso. E quando eu comecei a entender quais são os processos que fazem alimentar esse loop de você sempre estar nesse estado, aí quando você consegue quebrar, aí você consegue sair desse estado. É justamente isso, não é, Felipe? Que a gente vai trazer algumas ideias para que essas pessoas consigam quebrar o loop que alimenta esse estado que deixa você no estado de depressão, né? Até essa palavra sim. depressão é um termo, Felipe, que foi roubado, digamos assim, da geografia, né? Depressão. A gente tem os relevos e depressão já diz, né? É a parte mais abaixo. E assim, eu já digo para você, né? Se você está lá embaixo, se você está no fundo do poço, a única opção que você tem é olhar para cima e agora subir. Né? Você não vai descer mais do que isso. E é Uhum. muito importante a gente poder identificar esses sinais para poder ajudar as pessoas. E, Felipe, o que é que você tem a dizer em relação à confusão que essas pessoas fazem no estado depressivo com o diagnóstico da depressão? Eu acho que, em parte, né, você usou uma palavra muito interessante, o looping da depressão. Em saúde mental, na psicanálise, a gente usa muito o termo da espiral da depressão, que é a mesma coisa. É o looping, espiral, esse negocinho que você tem atrás de você no pêndulo do menino. É bem por aí, né? Uma coisa que você bate o olho e prende sua atenção. Tudo no final é percepção, tudo no final é foco. Então, como eu sinalizo muito aqui nas minhas lives, eu uso muito esse gesto aqui para falar quando a pessoa está no estado depressivo aqui por baixo e quando está no estado ansioso lá por cima com a energia a mil, a percepção a mil, ligadão, né? E é o que você falou, é um pêndulo, né? Uma oscilação que acontece, uma oscilação que é normal e ela tem que acontecer para o ser humano, né? Nossa mente não é constante, ela não é monótona, ela tem oscilações. É só pensar na imagem aí de um eletrocardiograma, de um eletroencefalograma, ele é todo desenhado, ele é todo oscilante. Então, esse é o natural. O que acontece com o nosso humor? Muitas vezes a gente se concentra mais num estágio por conta do momento que está vivendo, né? Por conta da ansiedade, da depressão, do momento de vida que a gente está passando. Você falou do estado. Eu uso muito o exemplo de uma paciente que eu tive, me encaminharam com um quadro de depressão severo, fui fazer a triagem da moça, né, da senhora. Aí, moral da história, resumindo, a senhora tinha acabado de perder o marido e o filho num acidente de carro. Eles queriam que ela estivesse como? Feliz, alegre, ansiosa pelo dia seguinte. Não, ela estava triste, ela estava para baixo, ela estava, não tem outra palavra, ela estava acabada. Então, assim, você não pode dar um diagnóstico com base num instante. O próprio processo do psicodiagnóstico, ele envolve tempo. O próprio transtorno da depressão, você tem vários tipos. Você tem aquele que é a depressão, o episódio. É um momento de depressão que a pessoa teve, por exemplo. Aconteceu uma coisa ruim no dia dela, o chefe chamou atenção, brigou com a mulher, teve um problema, teve uma chateação com o filho na escola, bateu o carro. Então são coisas do dia a dia que dão aquela derrubada. E é normal que isso aconteça. Ninguém tem que ficar pensando, não, não posso deixar acontecer, não quero. Gente, vai acontecer. Vai ter dias que você está lá em cima, vai ter dias que você está aqui embaixo. Isso é normal e está tudo bem. O que não pode acontecer? Você ficar o tempo inteiro aqui embaixo ou o tempo inteiro lá em cima. Então, assim, como é que você vai diagnosticar o tipo de depressão que a pessoa tem? Primeiro, você tem que saber se aquilo é uma depressão.
Então você vai investigar a história da pessoa, o momento de vida dela, o que está acontecendo e o que deixou ela daquele jeito. Segundo ponto, há quanto tempo ela está assim? Isso é muito importante você levantar. Se essa pessoa está com depressão, beleza, ela está com depressão. Eu sempre brinco, tudo que a gente tem, a gente pode perder. Então, é o primeiro passo para a mudança. Então, há quanto tempo ela está assim? E a terceira pergunta importante, ela só está assim esse tempo todo? Porque é muito comum você falar com a pessoa, você vai entrevistar uma família, por exemplo, a pessoa está deitada, não sai da cama. Aí você pergunta, mas ela só está assim? Não, tem dias que ela está bem, ela sai, ela faz feira, ela vai para um lugar, vai na casa dos amigos. Só que depois ela volta e começa tudo de novo. Então, opa, peraí, já é um alerta para mim. Se essa pessoa tem oscilação, se ela está mal num dia, está bem no outro, então não é depressão. Vamos investigar se ela pode não ter um transtorno ocasional, se alguma coisa não está acontecendo na vida dela, não necessariamente ela está sofrendo de depressão. As pessoas olham muito para a caricatura, né? Ansiosa é aquela pessoa ligadona, quase histérica, que está com o pensamento acelerado, não se concentra em nada, não para quieta, e deprimida é aquela pessoa que fala baixinho, que deita, que não sai da cama, né? A gente olha muito para a caricatura, mas é muito comum, em quantos casos a gente não vê na mídia, no meio dos artistas, pessoas alegres, pessoas ativas, que de repente são internadas por crise de depressão, por problemas de medicação, por tentativas de suicídio, né? Hoje em dia sabe-se que a maior parte, 90% das pessoas que de fato tentam o suicídio, não estou falando que pensam, mas que tentam de alguma forma cometer suicídio, tiveram em algum momento da vida dela um diagnóstico de depressão, que pode não ter sido tratado. Então a pessoa passou por aquele momento, às vezes até tratou, né, recuperou, só que a vida segue, aquela forma de pensar continua, aquele movimento da pessoa de ir se diminuindo, diminuindo, diminuindo. É natural dela. Então, assim, a própria pessoa tem que adquirir consciência durante o processo de qual é o papel dela na terapia. Isso eu trabalho muito com os meus pacientes, o engajamento, né? Que não adianta você entregar o controle da sua vida, terapeuta, você que está no controle, você faz o que você quer. Não é assim que funciona. Como não é assim que funciona na hipnose? Né? Você não chega lá e abre a porta e a pessoa, e o hipnólogo faz o que ele quer. Existe um processo por trás aí. Então, assim, é o entendimento. É o famoso, vou deixar você falar um pouco mais, é o pré-talk que a gente fala, né, na hipnose. Exatamente, Felipe. Então, o primeiro ponto importante é a gente fazer essa distinção, né, do que é a depressão, né, diagnosticada por um profissional qualificado, do popular, né, que as pessoas dizem assim, o fulano está com depressão, simplesmente porque ela está num estado, né, para baixo. E isso não necessariamente é depressão. Né? Como o Felipe falou, precisa de tempo, precisa de investigar, precisa fazer uma anamnese. E o segundo ponto que as pessoas erram muito é em relação a quais são as causas que levam a pessoa à depressão. As pessoas acham que a depressão ela só acontece por fatores psicológicos, por traumas. E não é assim que funciona. Existem fatores ambientais, existem fatores sociais e existem fatores biológicos, que todos eles vão combinar num processo de quê? De psiquismo no final, né? A mente, a nossa mente, como vai enxergar aquela situação. Então, eu me lembro quando eu fazia graduação, ainda em biologia, que a gente estudava uma disciplina que era bromatologia. Bromatologia é o estudo dos alimentos. E como é que esses alimentos Como é que chama? Bromatologia? Bromatologia é o estudo dos alimentos. Nunca tinha ouvido. Muito prazer, nunca tinha escutado. Pois é, aí quando você estuda bromatologia, quando você estuda bioquímica, aí você começa a entender quais são os efeitos dos nutrientes no organismo e quais são os efeitos que o organismo vai fazer com os nutrientes. Aí você percebe que até o tipo de alimentação que o indivíduo faz pode deixar a pessoa em estados depressivos. Às vezes a pessoa tem uma alimentação totalmente errada, totalmente bagunçada, à base de fast foods, à base de gorduras saturadas, gordura trans, e está num estado down, está num estado depressivo. Aí eu não sei porquê, não sei o que está acontecendo, eu estou para baixo, né? Aquela perca de energia, porque um dos primeiros sinais que a pessoa já está dando aqueles avisos da depressão, né? É a perca
da energia vital, né? Ela perde a motivação, ela não sente mais prazer em fazer as coisas que ela sentia naturalmente, e isso poderia estar associado por fatores nutricionais, por exemplo. Então, muita gente não leva em conta. Então, só o fato de você ter uma boa alimentação, certo? Já ajuda, tá? Não estou dizendo que vai ser a solução do problema, mas já vai ajudar bastante a você o quê? A produzir mais antioxidantes e reduzir os radicais livres. Que isso tem a ver com o nosso eixo hormonal. Por quê? A gente tem um hormônio chamado dopamina, e esse hormônio é responsável pelo nosso prazer. Sempre que você, quando faz uma atividade prazerosa, quando você come algo gostoso, você está liberando dopamina. E a gente percebe que uma pessoa que está num estado mais para baixo, ela não consegue mais alcançar esses picos. Então, a alimentação é um dos pontos importantes que muita gente, Filipão, não leva em consideração. A gente acha que tudo é a mente, e tudo a gente resolve com medicamento, mas só fatores nutricionais podem estar envolvidos e muita gente não leva em consideração. Então, essa é uma consideração importante que eu queria trazer para vocês. E é que nem dizem, né? Quando a pessoa está em depressão, uma das primeiras coisas que ela faz é parar de se alimentar. Ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade, muitas vezes, se ela mora sozinha, de cozinhar. Então, assim, ela opta, como você falou, pelos alimentos processados, pelos alimentos fáceis, né? Os fast food da vida. Que afinal não toma tempo, afinal já vem pronto, né? Ou ela para de se alimentar, né? Ou ela vai ter uma compulsão por alimentos que liberam dopamina. Quantas e quantas pessoas descontam, por exemplo, um estado depressivo com uma superalimentação, né? Não vou nem chamar superalimentação, uma compulsão, na verdade é a palavra, para você esconder esse estado emocional. Por quê? Porque você está para baixo. Quando você come, sei lá, uma torta, um bolo, só aquelas coisas que liberam um pico de dopamina, aí você se sente melhor um pouquinho. Aí depois abaixa o pico e você tem que comer isso cada vez mais, alimentando mais um ciclo de uma compulsão alimentar. Ou você vai deixar de comer, né? Algumas pessoas deixam de comer, e tem pessoas que vão ter compulsões por algum tipo de alimento. Geralmente não é um alimento saudável. Não faz sentido, Felipe? Faz, a pessoa opta pelo fácil, né? Mas você falou uma coisa importante, essa questão da compulsão. É muito comum, por exemplo, a pessoa que tem obesidade, que é sedentária, muitas vezes ela está concentrada no problema do peso, do problema do corpo, e ela não pensa que ela pode estar enfrentando ali um processo de depressão pela condição física, né? De repente é um ciclo ali que está se alternando. A pessoa não se identifica, ela come, engorda, aí ela passa a se martirizar por estar acima do peso, evita as pessoas, entra num quadro depressivo, continua comendo, então a gente vai perpetuando esse mecanismo. Então é muito comum, muitas vezes, o obeso, quando procura um tratamento, quando vai começar a fazer uma mudança radical de estilo de vida, qual é uma das primeiras coisas que o médico prescreve para a pessoa, muitas vezes, é antidepressivo. E qual é o resultado disso? Isso leva muitas vezes a pessoa a desistir do tratamento. Pelo menos num tratamento completo. Por quê? Ah, mas eu não estou deprimido, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para emagrecer. Ela não entende a relação, que nem você está falando, de uma coisa com a outra, né? Ela não percebe que ela está nesse ciclo. Então, ela não se dá a chance, ela vai pelo fácil, ela tenta se matar na academia, né? Muitas vezes busca tratamentos irregulares, profissionais aí meio de segunda linha só para conseguir um atestado, para fazer cirurgia bariátrica, sem estar preparado, sem ter condição física, sem ter condição emocional. Aí o que acontece? Muitas dessas fazem as cirurgias sem ter tido preparo, sem acompanhamento nutricional, sem acompanhamento médico, ou morrem, que nem eu brinco, ou elas morrem se elas tiverem sorte, né? Ou o que vai acontecer? Ela vai perder um certo peso porque está mexendo no sistema digestivo da pessoa, só que depois de um tempo aquele peso vai voltar, porque ela tratou o sintoma, ela não tratou a causa. Ela tratou o fato de estar gorda, ela não tratou o que levou ela a engordar. Mesma coisa o deprimido. Muitas vezes, eu costumo brincar que sair de uma depressão envolve você levantar muitas vezes da cama, do sofá e dar uma volta pela casa. Aí muita gente olha para mim e fala, nossa, isso é ridículo, eu não vou fazer. Aí eu falo para a pessoa, experimenta. E a pessoa experimenta, um dia ela faz hesitante, no outro dia ela faz um pouco mais, no terceiro dia a maior parte me responde, nossa, eu estou me sentindo diferente.
porque a pessoa não percebe a associação que está acontecendo ali, né? O que é muito comum de acontecer quando uma pessoa está muito sedentária por conta da depressão? Ela engorda, porque ela não está levantando, não está se exercitando, não está saindo de casa, está comendo, senão não estaria viva. Ela vai ganhar peso. Exatamente. Ou o efeito contrário, muita gente tem medo do tratamento, com medo do remédio engordar. Às vezes a gente tem que olhar para o sentido contrário também, né? Pode acontecer, mas por isso que tem que procurar, como você falou, o profissional qualificado, o profissional indicado para fazer todo esse levantamento, essa questão, né? Senão, Pois tá tendo um terremoto aí, você tá brincando com o filtro. Não, é aqui um negócio que travou aqui. Aí tá cheio de nome no meu rosto aqui. Tô tentando tirar, mas não sai não, vou deixar quieto isso aqui. Só tá aparecendo para você por enquanto. Mas tá normal aí a tela para você? Para mim tá normal. Se estiver aparecendo estranho para mais alguém, vocês avisem aí. Aqui tá normal também. Só tá o nome travado aqui, mas se isso não interferir, vamos continuar. Para mim tá normal. Uma coisa importante é a gente poder identificar os traços que a pessoa está entrando numa depressão. Sempre dá sinais. E geralmente, né, Felipe, a gente vê as pessoas que fazem descaso com esses sinais. Isso é uma frescura, isso é frescuragem da pessoa, a pessoa está fazendo isso para obter vantagens. Na verdade, esses sinais inicialmente são importantes a gente poder identificar, porque eles vão se agravando. Então, se a gente pegar o loop do que alimenta no estado depressivo, ele é muito semelhante ao loop da hipnose. Se você que está aqui na live, se você não sabe hipnose, existe uma coisa na hipnose que é o que faz a hipnose funcionar, que se chama loop hipnótico. A gente utiliza uma técnica para poder colocar a pessoa no loop hipnótico e cada vez mais ficar girando esse loop e os fenômenos hipnóticos irem acontecendo. Então, quando você vê uma pessoa esquecendo o nome, esquecendo o número, vendo um artista famoso, bebendo água e sentindo gosto de alguma coisa, aquilo ali só é possível por causa da alimentação de um loop, que faz ter a permanência dos fenômenos hipnóticos. Quando você pega a depressão, ela é muito semelhante à hipnose, porque envolve os elementos que tem na hipnose. Então, imagine o estado depressivo com a depressão se formando como um triângulo. Aqui na ponta inicial do triângulo, os primeiros sinais é justamente essa perca de energia vital, né? A pessoa ela não sente mais prazer em fazer aquilo que ela fazia, ela se sente cansada, ela se sente desmotivada, ela se sente para baixo, começa a bater aquelas tristezas, e isso vai começar a evoluir para quê? Para uma mudança de comportamento. Então, essa mudança de comportamento, ela vai evoluir para o quê? Para um hábito que vai se formar. E esse hábito vai ser mantido através do último estágio que vai começar a vir, que é pensamentos negativos, pensamentos suicidas, pensamentos de autoculpa, de autocrítica. Então, a pessoa que ela está no estado depressivo, ela é perita em visualizar apenas as coisas ruins que estão acontecendo com ela. Então, durante o dia, pode acontecer várias coisas legais, mas ela só vai dar atenção àquilo que é ruim. Então, só o fato de a gente poder entender o que é que está acontecendo com a mente da pessoa, só o fato de você entender o que é que está alimentando esse loop, vai poder te ajudar a poder quebrar esse loop e resgatar a pessoa. Então, Felipe, eu tenho um conhecimento de causa, porque eu já vivenciei isso. Eu me lembro num dia que o médico chegou para mim e disse o seguinte, na verdade tudo começou quando eu estava dormindo, senti uma dor no peito. E assim, ser da área de saúde, às vezes é chato, por quê? Porque a gente começa a pensar em sintomas de diversas patologias, né? Senti uma dor no peito, uma dormência no braço, eu digo, pronto, dor no peito, dormência no braço, fiquei com um lado mais pesado que o outro, eu digo, pronto, eu tô tendo um AVC, é isso. Fui no hospital, né, com a pressão lá em cima, pressão 18/10, olha o que é a mente da pessoa, no final da história você vai entender o porquê.
eu, muito antes de chegar no hospital, muito antes de fazer exames, eu já estava pensando que já estava com um problema. E só o fato de eu pensar que já estava com um problema, meu corpo já começou a reagir como se de fato eu estivesse com ele. Fui fazer os exames, cheguei lá, colocaram um comprimido debaixo da minha língua e para diminuir a pressão, e o médico disse o seguinte: olha, vou fazer um eletrocardiograma aqui em você. Colocou lá um monte de eletrodo lá e disse assim: olha, rapaz, você está com uma ansiedade tão alta aqui que você está com um bloqueio no coração. Eu disse: pronto, vou morrer. Vou morrer. Estou com um bloqueio no coração. Então, minha mente começou a ficar assim, ó, girando, ó, pensando que vou morrer, que não vou voltar a fazer mais nada que eu ia fazer. E ele passou vários exames para me fazer. Ele passou o mapa, o Holt, esteira, para ver o que estava acontecendo comigo. No final da história, esse exame só ia sair daqui a 3 meses. 3 meses. Que delícia, então, para quem está com crise de ansiedade, né? 3 meses que eu fiquei pensando: eu vou morrer, eu não vou conseguir fazer mais nada que eu fazer na minha vida, não vou poder mais pegar. Felipe, eu juro a você, eu levantava um garfo, um botijão de água mineral, qualquer coisa, o coração acelerava. Porque eu já achava que eu ia ter algum... Fui para psicólogo, comecei a tomar remédio para pressão alta. Tudo começou a desandar. No final da história, ele disse: você teve uma somatização de sintomas. Os exames deu tudo ok. Eu disse: não, mas e aquela pressão que estava alta? Não, porque o nível de ansiedade que você estava, qualquer pessoa ia ficar com o coração acelerado daquela forma. E que provoca bloqueio a partir de tantos batimentos por minuto e tudo mais. Começou a explicar: não, mas eu tô com um problema, eu tô sentindo que eu tô com um problema. Até que chegou um ponto, Felipe, que o problema não era mais com os médicos, era assim: ó, você vai procurar um profissional da mente, vai procurar um terapeuta, porque isso aqui, ó, tá aqui, você tá somatizando tudo. E tipo, eu só saía com o remédio do lado, até que chegou um ponto que a hipnose apareceu na minha vida, uma coisa chamada hipnose apareceu na minha vida. Quando eu comecei a entender como as coisas são alimentadas através da nossa mente, através dos loops, eu digo: sabe de uma coisa? Peguei esse comprimido aqui, eu digo: vou largar. Porque eu já sabia que eu ia ficar dependente de remédio de pressão alta pro resto da vida. Medicações para combater só ia atuar na minha fisiologia do corpo. E no outro dia eu ia estar mal de novo e o problema continuava aqui. Então, veja a importância de a gente poder controlar os nossos pensamentos. E depois eu vou dar uma dica aqui lá no final da live de como a gente gerenciar uma técnica para você controlar esses pensamentos. Porque, assim, não tem como evitar que os pensamentos venham, mas tem como você não deixar ele com você. Você conseguir rebater esses pensamentos. E foi uma das técnicas que eu utilizei para sair dessa depressão. Felipe, eu comparei muito a depressão com um labirinto. Era tipo, eu corria para o lado e para o outro buscando uma solução e não conseguia sair. E se você achava que era apenas um estadozinho depressivo, de tristeza, coisa do tipo, não. Eu chorava 24 horas do dia. Do momento que eu acordava até o momento que eu ia dormir, eu estava chorando, cheio de olheiras. E foi um tempo que eu saía, ia para uma igreja, fechava aquela igreja, eu procurava outra aberta, Felipe. Fechava aquela igreja, eu saía andando no meio da rua, procurando igrejas, porque eu achava que a solução estava assim: para Deus tem que falar comigo. E Deus tem que levantar algum irmão e dar uma profecia para mim, sei lá, alguma. Eu estava desesperado. Quando eu não estava dormindo... E Deus já tinha jogado a hipnose no seu colo, né? Já tinha, exatamente. Aí, ou eu queria estar dormindo, ou eu queria estar chorando. Era basicamente isso. Veja como foi terrível. Então, uma das formas de sair disso é conhecendo como se dá o processo. Que a gente vai perceber que a nossa mente acaba nos sabotando cada vez mais. Hein, Felipe? E quais foram as situações aí que você já pegou nos consultórios relacionadas aos diversos tipos de depressão? Nossa, a partir disso que você falou. Algumas pessoas aqui estão mandando algumas perguntas, eu vou dar uma sintetizada porque são algumas perguntas parecidas. O que você fez, na verdade, foi mandar o comando para o seu cérebro do que ele tem que fazer com o seu corpo, e ele estava te obedecendo. Que nem eu sempre falo nas minhas lives, o nosso cérebro é uma maquininha
muito inteligente. Então, tudo que você mandar ele fazer, ele vai fazer da melhor forma possível. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente manda ele fazer. O que a gente tem que mandar ele fazer? Cuidar da gente, dizer pra gente mesmo que a gente está se sentindo bem, que aquilo é só uma fase, que aquilo vai passar, né? E eu sei que eu não estou falando nenhuma besteira, mas para quem está com depressão, esse pensamento, esse comandozinho que parece pequenininho, é a coisa mais difícil do mundo. Eu comparo a depressão, não é só andar num labirinto, é você vendar os olhos e andar num labirinto tateando. Você não sabe para onde está indo, tudo pode ser um sinal ou de que algo está para acontecer ou de que você está numa área segura. Você que vai interpretar aquele sinal. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Qual é a pior coisa que se faz com uma pessoa num estado de depressão? É comparar, é julgar, né? Todo mundo que tem filho, eu já fiz esse alerta para as lives também, nunca use frases do tipo, você deveria ser mais que nem o seu irmão. Isso acaba com a pessoa, isso alimenta um looping ali de rebeldia naquela criança, naquele adolescente, né? E para a pessoa que está em depressão também, comparar a pessoa, olha para fulano, ele é bem sucedido, ele não tem esses problemas, mas você não está nem tentando entender o que a pessoa está sentindo. Então, muitas vezes o que acontece é a falta, não é nem de informação, eu diria que é a falta de empatia, de entender, opa, essa pessoa está com um problema, como eu posso ajudar? E não, essa pessoa está com um problema, deixa ela aí, deixa eu procurar outra pessoa para interagir. Muitas vezes é a falta até de vontade de querer estar com a pessoa, é uma soma do não saber com o não querer, né? Tem uma turma entrando aqui, boa noite para todo mundo. Eu e meu querido amigo aqui, Bruno Oliveira, estamos falando sobre estratégias para controlar a depressão, controlar os nossos pensamentos e tirar o melhor dos nossos dias. Então, chamem os amigos, chamem aquelas pessoas que vocês acham que podem se beneficiar. E o Bruno já prometeu um presente aqui até o fim da live, né? Uma técnica aí para a gente controlar esses pensamentos. Agora, voltando um pouquinho no nosso tema, quando a pessoa vai entrando num estado mais crítico da depressão, a própria produção de neurotransmissores ela pode ser afetada a ponto de, assim, os instintos da pessoa começarem a ser suprimidos, né? Por exemplo, instintos de se alimentar, instintos de se cuidar, e o principal de todos, o instinto da autopreservação. Por exemplo, eu sempre brinco, qual é a coisa mais difícil que a gente tem no nosso dia a dia? É a gente querer se machucar. Por mais que a gente pense em coisas que podem acontecer, a gente vai se machucar. Você parar e pensar, se eu pegar uma faca e cortar meu braço, que nem a gente vê o povo fazendo nos filmes, parece fácil, mas é a coisa mais difícil do mundo. O seu cérebro não deixa isso acontecer. Você encosta a faca lá, vai vir um comando de todos os lados de, opa, para tudo. Tem algo errado aqui. Seu cérebro vai fazer de tudo. Só que se você está num quadro depressivo mais severo, esse comando não vem. Então, o que muitas pessoas fazem assim para praticar esse desligamento? Elas vão se machucando aos poucos, elas vão se mutilando aos poucos. Então é muito comum nos adolescentes se cortarem, se furarem, né? Hoje em dia a gente tem a questão cultural, né, das tatuagens, dos piercings, mas antes disso, que as pessoas usavam para causar, não vou nem entrar na questão artística, mas para causar dor. Elas queriam saber se elas conseguiam suportar dor. Então ia lá, tatuagens, piercings, né? Tudo no sentido que de se ferir, de provocar um certo grau de dor no corpo. Para quê? Para ver se ela aguenta, para ver até onde ela aguenta. Não estou dizendo que piercing e tatuagem, até porque eu tenho tatuagem, todo mundo sabe, eu tenho tatuagem. Não estou dizendo que são sinais de que a pessoa está pensando. Chutei meu tripé, peraí só um minutinho. Que a pessoa está pensando ou ensaiando de se matar. Tem a questão artística, tem a questão da expressão. Isso é normal de acontecer. Então, assim, algumas pessoas buscam esses recursos como um teste, né? Se você procurar na internet, você acha até grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Um tempo atrás tinha a tal da baleia azul, que ensinava técnicas para você se ferir sem ninguém saber. Os lugares no corpo onde você podia se machucar e causar muita dor, deixando uma marca mínima. Primeiro, isso é doença.
Lembrando que a gente está falando de uma patologia séria que pode levar à morte, né? Por mais que você vai lá, cortinho leve, ninguém vai ver, de um cortinho leve a outro, a outro, a outro, você provoca uma infecção. Você está lá brincando de ninguém vai ver, mas você começa a adoecer e quando vão descobrir há quanto tempo você está fazendo aquilo, há quanto tempo aquela pessoa já não está sofrendo disso. E aí a gente vai esbarrar num outro tabu que é muito delicado, é a culpa dos pais. De, nossa, onde foi que eu errei? Nossa, como é que eu não percebi? Né? Então, assim, pai que é pai, mãe que é mãe, conhece os filhos que tem. Então, quando vê que algo ali está mudando muito rápido, que aquele comportamento não é habitual do filho, gente, interfere, puxa a conversa. Ah, se trancou no quarto, vai lá, bate na porta, entra no quarto, puxa esse assunto, puxa a conversa. Né? Primeiro, é aquela coisa que o adolescente mais odeia escutar. Né? Você está na minha casa, eu vou onde eu quiser. Né? Então, a gente tem que lembrar quem é o pai. Então, assim, vai lá e conversa. Viu que algo está acontecendo? Ah, sempre foi falador, de uns tempos para cá está quieto. Né? Sempre andou com tais amigos, agora está andando com uma outra turma. Gente, qualquer mudança brusca de comportamento, a gente sabe que não é natural. Algo está acontecendo, algo aconteceu. Ou a gente está falando da sua percepção, de que às vezes a pessoa já estava dando os sinais de que ela ia ter essa mudança, de que ela já estava mudando aos poucos. E você não percebeu até que alguma coisa muito brusca teve curso e você se deu conta. Né? Que nem eu brinco, eu tenho um pai que ficou horrorizado o dia que ele descobriu, que ele percebeu que o filho só usava preto. Aí, conversando com a mãe, fazia mais de 3 anos que o menino só usava cinza, preto, malha branco, mas cor que é boa nenhuma. E esse pai nunca tinha percebido. Até o dia que esse filho, com uma camiseta preta, uma calça preta, um tênis preto, chegou em casa com 2 amigos, todos de preto. Aí o pai percebeu que o filho também estava de preto. Então, olha, assim, o quanto a gente também acaba se enganando um pouco. O quanto a gente muitas vezes quer olhar para o filho e ver, não, meu filho está bem, estou cuidando dele direitinho. E às vezes você nem sabe o que está acontecendo na cabecinha dele. Né? Então, assim, não é uma questão de invadir o espaço do filho, mas conversa, puxa a conversa, procura saber o que está acontecendo, entra no mundo desse filho. Não falo só filho, falo cuidador também, você que é babá, percebe uma mudança muito brusca naquela criança, no comportamento, você que tem filho em fase escolar, de uns tempos para cá o filho sempre gostou de estudar, agora não quer mais ir para a escola, tem que procurar saber o que está acontecendo. Né? Bruno é pai, sabe o que eu estou falando, né? Por mais que o garotão ainda seja novo, né? Exatamente. Você falou aí da questão, né, dos jovens querer se automutilar. Isso é tão verdadeiro, Felipe, que isso é até documentado num livro de medicina legal. Se você for pegar um livro de medicina forense e for analisar os tipos de lesões, quando, por exemplo, um perito ele quer saber a causa jurídica de uma morte, se uma lesão, aquilo ali foi em decorrência, por exemplo, de um homicídio ou de um suicídio, aí entra a lesão chamada lesões de hesitação, que as pessoas quando querem se matar, como você muito bem falou, bem colocado você falou, que ela não tem coragem de fazer logo de cara. Ela vai, o mecanismo do corpo diz para em algum momento. Então ela faz uma pequena lesão, aí depois ela pensa, não, dá para ir mais profundo. Ela começa e sempre existe as lesões de hesitação. Então cabe uma dica aí para os pais poder observar essas lesões de hesitação, né? Que é onde a pessoa teria a vontade de fazer algo, mas o mecanismo biológico diz, não, para que isso aqui não é para você. Então, não desprezar essas lesões de hesitações. E como o Felipe falou aí, principalmente nesses cantos agora que o pessoal está fazendo, né? Cantos escondidos. Eu tive um primo, Felipe, que ele morreu, ele se matou, na verdade, né? Ele cometeu suicídio e assim, eu descobri da forma mais bizarra possível. Porque eu estava na piscina com minha esposa, com meu menino, tomando banho de piscina. E de repente chega uma imagem no grupo do WhatsApp dos amigos, né, dos amigos da vizinhança. Olha o maluco que se enforcou. Quando eu cliquei na foto, Felipe, adivinha quem era? Era o meu primo.
estava enforcado na casa da vizinha. Ou seja, ele pulou para a casa da vizinha, que era uma casa que é abandonada, e cometeu lá, porque sabia que em casa as pessoas não iam deixar. Então, assim, já vinha esse processo de aviso. Então, é isso que eu digo. Dê atenção aos sinais, porque chega uma hora que a gota transborda. É verdade, Felipe? Sim. Acho que você está abordando a pergunta que eu não consigo falar o seu nome, Einstein Lopes. Não consigo, não sei se eu estou pronunciando correto. O que leva uma pessoa a cometer tal atitude tão estranha e alheia à nossa sociedade se tratando de Brasil? Qual a estimativa atual? É difícil você ter uma estimativa, primeiro pelo que a gente estava falando e o Bruno ilustrou muito bem aqui. Ninguém anuncia, tal dia, tal hora eu vou me matar. Para ficar lá, TV, jornal de alerta, para você saber. É muito difícil você saber o que foi suicídio e o que não foi suicídio. Como eu falei, de todos os casos das pessoas que vêm a tentar ou conseguir ou ficar na tentativa, ser resgatado, ser hospitalizado, 90% deles tem um histórico de depressão tratado ou não. Agora, o caminho inverso é mais difícil, porque envolve o que o Bruno falou, a gente tem que prestar atenção aos sinais. Só que isso é muito subjetivo. Sobretudo quando a gente fala de adolescentes. Qual é a coisa mais comum de você falar quando um adolescente está mudando? É fase. É da adolescência. Então, não estou menosprezando, mas pode ser fase, mas não diminui a responsabilidade de você ficar de olho, de você poder ficar atento, né? A pessoa sempre teve um comportamento errático, sempre foi muito sozinha. Aí você tenta trazer para o grupo, né? E você vê que a pessoa é hesitante, você vê que ela não quer companhia. O que será que está acontecendo? Será que é dela? Será que não é? Vamos respeitar essa distância, mas não vamos cortar, não vamos desistir dessa pessoa. É que nem eu brinco. O que acontece muitas vezes quando você vai tratar uma depressão? Eu não tenho amigos. Aí você vai investigar o histórico da pessoa. Os meus amigos me chamavam para festa, eu não ia. Me chamavam para churrasco, eu não ia. Me chamavam para viagem, eu não ia. E de repente eu fiquei sem amigos. Não, não é que de repente você ficou sem amigos. Eles sempre te chamaram e você nunca ia, uma hora eles param de chamar. Uma hora eles vão esperar o quê? Que você vá até eles. Não é que eles desistiram. Mas o que está ali naquele pensamento coletivo? Já que não adianta a gente convidar, vamos esperar ele vir. E esse esperar vir, muitas vezes, é interpretado errado pela pessoa, como você falou, com depressão, que vai olhar pelo lado pessimista, pelo lado de, ninguém se importa, eles desistiram de mim. Só que aí é aquela história, todo mundo desistiu, você desistiu, você vai aceitar ficar quieto, ficar isolado? Você não vai buscar alguém que possa te levantar? Né? Que nem uma vez eu fui procurado na terapia, até engraçado de falar, para uma terapia breve. Esse era um homem, já de meia idade, que queria fazer tratamento para disfunção erétil. Disfunção erétil não, perdão. Ejaculação precoce. Que ele era super complexado, que não sei o quê. Aí a gente conversando, ele falava dos encontros, a gente foi trabalhando, foi fazendo um trabalho com hipnose. Lá para a quarta sessão, ele olhou para mim, eu sinto que não está funcionando, que não está tendo um resultado, ou pelo menos não está tendo o resultado que eu queria. Aí eu perguntei para ele, e você tem saído com alguém? Você está se relacionando? Não, tem 6 meses que eu não saio com ninguém. Como é que você quer saber se o seu tratamento está dando certo, se você também, né, não está se mobilizando? Então, assim, é o que eu falei, você procura ajuda, você tem que estar disposto a se ajudar. Hoje mesmo eu estava entrevistando um cliente, né? Eu estava trabalhando essa questão com ele, que a terapia, ela não vai fazer mágica. Como a hipnose também não vai fazer mágica ali num estalar de dedos, ali num passe de mágica. Não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia, que de repente um comportamento seu que está sendo construído a vida inteira vai deixar de acontecer. E também não adianta chegar ao controle, entregar na mão do terapeuta e tentar falar, mexe aí onde você quiser, sintoniza do jeito que você quiser. Não funciona assim. Primeiro, a pessoa tem que querer, realmente. Segundo, ela tem que entender, que é a parte mais difícil na depressão. Ela tem que entender que ela tem que querer. É muito complicado. Porque muitas vezes a pessoa ela vai se isolando
E da mesma forma como parece para ela que os outros estão desistindo, ela começa a desistir dela mesma. E se você perguntar para ela, ela vai justificar a atitude dos outros e vai se culpar. Eu sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa difícil, eu não faço nada, eu sou... Então, assim, a fala da pessoa entrega o que está acontecendo. E aí é o que eu falo, a fala é o sinal mais fácil da gente perceber. Quando a pessoa não fala é mais difícil, você tem que ir pelo comportamento. Mas quando a pessoa vem e te entrega de bandeja a fala do que ela está sentindo, a fala do que está acontecendo, né? Opa, presença ilustre aqui entre nós. Quando a pessoa entrega ali o que ela está sentindo, o que aconteceu para ela chegar naquele ponto, né? A gente tem por onde começar, é um caminho de migalhas. Araceli falando aqui, a ideação suicida, muitas vezes, a única forma que a pessoa no estado depressivo profundo, pois ele acredita que o suicídio é a forma de se livrar da dor e não do problema. Exatamente. A pessoa, é aquilo que eu falei lá atrás, maravilhosa a sua fala. É aquilo que eu falei lá atrás da pessoa obesa que quer emagrecer. Ela quer tratar o sintoma, ela não quer tratar a causa. Ela quer tratar o que deixa ela mal, mas ela não quer entender o que deixa ela mal, o que deixou ela daquele jeito. Então, só ler de novo aqui. Né, ideação suicida muitas vezes a única forma da pessoa, né, a única forma que a pessoa, acho que faltou uma palavra aqui, que ela enxerga, né, de como resolver o problema e se livrar da dor. E é exatamente isso. O looping está tão fechado que você não consegue mais pensar além do problema. Então é problema, 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 ou então problema, consequência do problema, novo problema, consequência, e assim vai. Você não consegue fazer um corte ali e falar, não, deixa eu tentar trazer isso aqui para o lado de uma solução. Porque quem procura problema, acha problema. Quem está aberto para tentar encontrar uma solução além daquele problema, vai encontrar uma solução além daquele problema. É o famoso, e se eu fizer isso aqui diferente? E se eu mudar isso aqui? Que nem eu falei da pessoa lá que os amigos foram parando de chamar. E se eu for na casa de um deles? Né? E se eu mudar o que eu sempre fiz para uma coisa diferente? Primeiro, isso assusta pra caramba. Porque quando você muda de comportamento, o seu cérebro ele entra em parafuso. Pensa no gerente de uma fábrica. Ele sempre sabe como os funcionários trabalham, qual é a rotina daquela fábrica. De repente, uma das engrenagens começa a girar ao contrário. O que ele tem que fazer? Opa, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. Ou vai rolar um para tudo, que algo está mudando, ou aquele pensamento vai ser posto de lado, que é o mais comum de acontecer. Se o seu cérebro está tentando reprimir aquele pensamento, fique feliz, porque é sinal que você está no caminho certo. Quando você consegue gerar uma mudançazinha aqui dentro, que está mudando o seu comportamento, está tirando você daquele estado, começando a dar levantar a moral, levantar a energia, é porque você está começando a tomar as atitudes certas na vida. Não é a hora de recuar, é a hora de enfrentar. Então, assim, quem tem companhia, quem tem apoio, obviamente é muito mais fácil. Quem não tem, vai acabar encontrando quanto mais ela tentar. Quanto mais ela fizer por ela, quanto mais ela arriscar, porque ficar parada, como você falou do fundo do poço, né? Sentar e ficar lá olhando para o horizonte esperando que alguma coisa miraculosa aconteça e te tire de lá, né? Não vai acontecer. Mesmo que te jogue uma corda, mesmo que pare um helicóptero, ou você vai e pega aquela corda, se gruda naquele helicóptero, ou então você vai continuar no fundo do poço. Então tem que haver um pouquinho, uma pequena atitude. A pessoa que se sente derrotista, uma vitorinha que ela coloque no dia dela já vai mudar todo o resto do dia. Porque ela vai ter aquela vozinha que vai mudar do você não serve para nada para você conseguiu fazer isso. E a partir daí é uma coisa depois da outra. Para aquela pessoa que nem eu brinquei com do paciente lá que não levanta da cama, não sai de casa, não faz nada. Ele levantar, desculpa, filho, apertei o botão errado. Ele levantar, dar uma volta no quarto e voltar a deitar, não é para falar, nossa, mas ele nem fez nada. Fez, ele deu uma volta no quarto. Quem sabe no dia seguinte ele não sai do quarto. Quem sabe no outro dia ele não vai até a sala. Então, assim,
quem está olhando tem que saber, às vezes, valorizar as pequenas atitudes para a pessoa entender que ela está fazendo certo. Senão, ela não vai adivinhar também que ela pode ir além daquele ponto. Né? Perfeito, Felipe. Deixa eu fazer só umas considerações aqui sobre alguns comentários que eu li aqui. Manda bala, eu não Primeiro, estou né, conseguindo acompanhar todos. Eu fui tentar aqui, eu primeiro quase travei a live. primeiro a perfeita colocação aqui da Araceli, né, que é a pessoa que ela quer cometer o suicídio, na verdade, ela não quer se eliminar da vida, ela não quer desistir da vida, ela quer resolver o problema e se livrar da dor. Então, ela quer se livrar do problema e não da vida. E, por consequência, acaba gerando isso. A segunda colocação é a respeito do que o Einstein falou, né? Einstein colocou aí, o que é que faz uma pessoa cometer uma coisa dessa? Einstein, isso me fez muito me lembrar uma vez que eu vi um amigo, né? Um amigo de igreja e tal. Uma vez eu estava conversando com ele, ele disse o seguinte: mas rapaz, eu não sei como é que uma pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa, porque na Bíblia diz que a pessoa vai direto para o inferno, é a pior da conduta humana que você pode fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora eu vou falar como socorrista, certo? E com embasamento científico, para não ficar só no achismo, para vocês não acharem que é coisa que eu estou cuspindo aqui para vocês. Existe uma coisa nos primeiros socorros chamada escala de coma de Glasgow. Eu não sei se vocês já estudaram isso alguma vez na vida. Mas em alguns momentos da nossa vida a gente está em estado alterado de consciência, onde a nossa emoção ela fala muito mais alto do que a nossa razão. Então nós estamos temporariamente incapacitados de refletir sobre a nossa própria conduta e sobre um grande impulso a gente comete uma conduta que a gente, se tivesse a oportunidade, a gente iria se arrepender. Então, É o existe, famoso, por ele exemplo... não é responsável pelos atos dele. Exatamente. Einstein, a maior parte das pessoas que se matam, elas não premeditam isso. Aconteceu alguma coisa exatamente agora, essa pessoa às vezes nunca teve um pensamento suicida, e naquele estado de grande emoção, ela acabou fazendo uma besteira. Então, 80% das mortes por suicídio não são pessoas que quiseram se matar. Foi simplesmente que aconteceu algo exatamente agora, perdeu o controle, a emoção foi lá para cima, escala de coma de Glasgow alterou, simplesmente ele fez uma besteira. E é dessa mesma forma que as pessoas cometem homicídio. Uma pessoa que sempre foi da igreja cometeu um assassinato. Um irmão mata o outro. Que sentido tem um irmão matar o outro? Não é? Aí você pode dizer, por N motivos, estado de Glasgow alterado. Grande emoção que talvez lá na frente a pessoa vá se arrepender. Por quê? Forte emoção. Existe um crime, para vocês que estão aí, chamado infanticídio. Infanticídio. A própria mamãe acabou de ter um bebê e ela cuidou da gestação o tempo todo. E por um estado chamado estado puerperal, ela acaba matando o seu próprio bebê. Existe um crime próprio chamado crime de infanticídio. Por que será que uma mãe mata seu próprio bebê? Por que será que um irmão mata o outro? Por que será que uma pessoa que nunca teve nenhuma antecedência de uma conduta agressiva, do nada surta, mata uma pessoa? É o mesmo motivo que do nada uma pessoa surta e comete uma atitude dessa não pensada. Então, quando a gente começa a entender que nós não somos tão fortes como a gente acha que a gente pensa, basta só, Felipe, eu contar uma história que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Uma vez eu estava andando no carro, eu estava com meu bebê do lado, meu rapazinho estava um bebê, ele estava na cadeirinha do bebê, e simplesmente eu parei num canto onde um franelinha foi pedir dinheiro, e eu disse que não tinha dinheiro. E o cara jogou uma pedra, Felipe. A pedra entrou assim no carro. Se eu visse que aquela pedra tivesse pego no meu bebê, Felipe, olha, vocês conhecem Bruno, todo mundo conhece o Bruno, divertido, amigável, carismático. Ali ia ver o quê? O capiroto na frente dele. Eu ia, por forte emoção, cometer uma atitude que depois eu ia me arrepender. Mas entenda que estados alterados de consciência faz a gente tomar condutas. Então, quanto mais você se conhece,
O autoconhecimento, se você consegue identificar os gatilhos que fazem você estourar, já é o primeiro passo para você evitar uma conduta como essa. Entendeu? Então, se você tem uma personalidade mais explosiva, sabe que tudo te tira do sério, quando você vê que o pavio está aumentando, sai do local, do ambiente, dá uma respirada, vai fazer alguma coisa, porque você se conhece. Então, o primeiro passo para a gente sair de uma depressão é o autoconhecimento. É você se conhecer e dizer assim, peraí, eu estou assim, mas eu não sou assim. Filipão deu uma dica de ouro aqui para vocês, que isso tem a ver com o que eu vou falar lá na frente com os presentes. Se você já começa a rebater os pensamentos negativos, você está no caminho. Porque as pessoas que estão em depressão, a maior parte delas, elas não se reconhecem que estão em depressão. Então, quando você diz assim, peraí, eu vou começar a combater, você sabe que tem algo errado. E o fato de você conhecer que tem algo errado, o autoconhecimento sobre o processo da doença, já é o início da terapia. O segundo passo é procurar uma ajuda. Aí entra a questão de Felipe, enquanto profissional, né? um hipnoterapeuta, ou qualquer terapeuta que utilize alguma técnica que vai ajudar você. Então, nós temos hoje uma maravilha chamada Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O terapeuta ele tem que ter a responsabilidade até de perceber quando aquilo não é para ele. Por exemplo, a pessoa está numa crise muito severa, não vou procurar o terapeuta, vou resolver com hipnose. O hipnoterapeuta tem que ter a delicadeza de perceber, não, esse caso é muito mais profundo do que eu preciso, o emocional está muito mais envolvido. Encaminhar aquela pessoa para um psicólogo, para um psiquiatra, fazer uma avaliação completa, ver se é necessário a medicação. Passou por tudo isso, não é necessária a medicação, é só emocional, beleza, o terapeuta tem total liberdade para fazer para fazer o trabalho dele. Eu vou dar um exemplo de Fábio Puentes, um cara que há 30 anos trabalha no Hospital das Clínicas, ele só trabalha com hipnose para dor. Ele tem um núcleo de hipnose dentro do Hospital das Clínicas, então assim, ele já está inserido no meio médico. Você não chega no Hospital das Clínicas, eu vim tratar minha dor com hipnose, não. Você vai fazer o pedido, você vai passar por uma avaliação do médico, pela avaliação clínica, vai fazer os exames. Se nada for detectado, não, seu problema não é orgânico, então você é caso para Fábio Puentes e a hipnose. A hipnoterapia é a mesma coisa. A terapia, qualquer terapia, o terapeuta tem que perceber quando aquilo está muito sério. Eu estava tendo essa conversa outro dia num grupo falando de um psiquiatra que falou, como é que ele falou? Que a faculdade não preparou ele para fazer um psicodiagnóstico. Eu falei para ele, então me desculpe, então você não se formou. Né? Como é que você é médico, psiquiatra, e não sabe fazer um psicodiagnóstico? Você não se formou. Onde é que estava a sua atenção nos estágios? Porque, primeiro, o último ano de uma faculdade, eu vou falar pela psicologia, a última prova é estudo de caso. Todas as matérias convergem para uma prova, e não é uma prova de 0 a 10, é 10 ou 0. Ou você sabe no que você está se metendo, ou você não sabe. Então, você tem que fazer uma avaliação da anamnese que te é apresentada, tem lá as entrevistas, né? Tem lá as entrevistas, tem lá tudo isso. E você tem elementos que vão te dizer, diante da literatura que você teve, do material que você tem, né? De como começar um processo psicodiagnóstico. Se você não sabe por onde começar, você não fez a faculdade, você estava dormindo. Então é muito comum esse tipo de terapeuta, né? Infelizmente. Verdade, Felipe. Outra coisa, o que não fazer, né, Felipe? Eu acho que o que não fazer também é importante quando você sabe que uma pessoa está passando por um processo de depressão. Eu vou até aqui fazer uma ponte com o Felipe, né? Eu vou dizendo uma coisa e o Felipe vai dizendo outra coisa. Uma das coisas que não fazer quem está num processo de depressão é você se incomodar e querer acelerar o processo de recuperação da pessoa. Às vezes, Felipe, a gente que trabalha com terapia, a gente percebe que existe uma ansiedade muito grande por parte de quem te chamou, né? Às vezes não é a pessoa que está passando pelo problema que busca você. É o pai da pessoa, é o irmão, é alguém que diz assim, ele está com um problema. Resolva o problema dele. É diferente quando a pessoa chega e resolva logo. Né? Eu estou pagando por resultados. Só que a gente não trabalha por resultados.
A gente trabalha com o quê? Com mudanças de crenças, mudança de hábitos, entender Sim. como é que funciona o processo da doença para que você mesmo encontre o recurso que está dentro de você e ache essa autocura. Então, é responsabilidade meio a meio, responsabilidade meio do socorrista e meio sua. Então, essa é uma das coisas importantes. Você não querer acelerar o processo de cura da pessoa. Eu vou usar a palavra cura, mas vocês entendem, né? O processo de mudança da pessoa, de sair desse estado depressivo. Então, essa é uma das coisas importantes. Segundo É aquela ponto coisa, o importante, estado que a Felipe, pessoa está, ela construiu ao longo da vida, não vai ser de uma hora para outra que aquilo é um vai se aprendizado, reverter. né? É um aprendizado. Ela aprendeu a ficar depressiva. Igual uma pessoa aprende a ficar ansiosa. Né? Tem uma pergunta terapêutica que a gente costuma fazer muito, com quem você aprendeu a ter esse comportamento? Geralmente é um comportamento aprendido. Outro ponto importante que você não deve fazer para uma pessoa que está em depressão, né, é simplesmente fazer tudo, mas tudo que a pessoa quiser. Por quê? Existe uma Sim. coisa chamada ganhos secundários. Vou dar um exemplo para você. Acontece muito com minha esposa, né? Por exemplo, um psicólogo diagnostica uma criança com déficit de atenção ou com alguma coisa parecida. Aí o que é que acontece? Aquela criança ela começa a ter uma atenção extra. Ela começa a ter uma atenção na avaliação, ela começa a ter uma atenção para poder, por exemplo, sei lá, começa a ganhar desconto, vai chegar um ponto, veja que o que eu estou falando não é para ajudar a pessoa, não é isso que eu estou dizendo. Vou deixar de ajudar a pessoa. Não. Eu estou dizendo que você fazer tudo minuciosamente pela pessoa. Então, eu conheço, Felipe, algumas pessoas que tem alguém na família em depressão e ela faz tudo. Vai até buscar um copo d'água para a pessoa, vai buscar um copo d'água para a pessoa, fica abandonando a pessoa. A pessoa, ela consegue fazer, mas ela não quer fazer. E você acaba alimentando. Por quê? Porque ela está ganhando com isso. Ela está ganhando em estar doente. Sim. Né, Felipe? Tá tendo Fala aí mais um atenção, pouco né? sobre esse... Esqueci até o nome agora. Dos ganhos Ganho secundários. Como é que secundário. você... Exatamente. O princípio da neurose, segundo Freud, né? Que tudo que a gente faz, como eu falei, o nosso cérebro é uma maquininha muito esperta. Eu estou preocupado com o tempo aqui, que daqui a pouco o Instagram corta a gente. Mas Corta? Não, o... aumentou agora. Aumentou agora. Aumentou? Eu faço Não, live mas eu até tenho... 3 horas aqui, pra você ter ideia. Não estou podendo tanto, não. Daqui a pouquinho a gente caminha aí, que o negócio aqui tá estreito. Mas Freud já dizia, né, que tudo que a gente faz com uma finalidade. Com uma finalidade a gente faz pensando em algo. Então, por exemplo, ninguém adoece porque, é legal, vou ficar doente. Não, algo aconteceu e naquele momento a doença foi a melhor resposta que seu cérebro conseguiu. Lemes falou aqui, prazer imediato e desprazer. Exatamente. Ou eu consegui algo que eu queria, uma atenção, ou eu consegui me livrar de algo que é uma dor, um incômodo, né, uma dificuldade. Então, é o princípio da neurose. Ela existe para me suprir ou para afastar um problema de mim. Qual deles eu vou escolher? Qual deles é mais saudável? Eu vou falar sempre, depende do ponto de vista, né? Mas é o que você falou, ou a gente trabalha a mudança, ou a gente vai ficar sempre fechado nesse loop, nesse ciclo aí, eternamente. Mas alguém falou que ia ensinar para o pessoal uma técnica aí? Que história é essa aí? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês alguns comportamentos que a gente deve adotar para a gente poder se livrar da depressão. Lembrando que isso você vai utilizar quando você consegue levar a sua vida numa boa, tá? Eu não estou falando naquele nível que você precisa ir para medicação, não estou falando naquele nível que você precisa fazer, por exemplo, tem um exame, né, chamado estimulação magnética transcraniana, já existe formas de tratar depressões bem severas, então não estou falando nesse nível, mas você já percebeu que você já mudou o comportamento, você já está sem energia, sem vontade de fazer as coisas, sem prazer, você já está perdendo a vontade de tomar banho, você já sabe que está entrando no
no estado, né? Então, eu li um artigo de uma publicação feita por um canadense, que foi traduzido para o português, relacionado a algumas técnicas de como você sair dessa situação. E segundo a publicação, né, você tem 80% de chance de resolver completamente esse problema. Então, nada melhor do que compartilhar aqui para vocês, certo? Então, se você conhece alguém que está passando por isso, ou até mesmo você que está aqui na live, está enfrentando isso, comece a fazer isso e depois conta aí para Felipe e conta para mim o resultado. Primeiro ponto. Só lembrando que técnica não substitui terapia. Vamos deixar esse ponto claro aí. Vamos lá, pessoal. Se você puder fazer a técnica associada, se você puder fazer a técnica associada à terapia, vai ser melhor ainda o resultado, certo? Uhum. Mas vamos dizer que você está querendo enfrentar isso sozinho, né? Primeiro, busca ajuda profissional. Mas se você quiser enfrentar isso sozinho, primeiro ponto, agende atividades prazerosas durante seu dia. Quando você está no estado de depressão, ou quando alguém está no estado de depressão, como eu falei, ela é perita em apenas perceber coisas ruins que acontecem no dia delas. Elas não prestam atenção nas coisas positivas. Então, você vai começar a quebrar o padrão. Quando você quebra o padrão, você quebra o ciclo que mantém o funcionamento da doença. Então, primeiro ponto, todos os dias, de segunda a segunda, você vai agendar alguma coisa prazerosa que você gosta de fazer. Eu gosto de tocar violão, eu gosto de assistir um vídeo com os amigos, eu gosto de assistir uma comédia, um stand-up, qualquer coisa. Qualquer coisa que você já fazia e que trazia muito prazer. Você vai agendar. Mas eu não estou com vontade. Agenda a si mesmo e vai fazer. Agenda a si mesmo. Como o Felipe falou. Não tem que querer, vai e faz. Vai fazer, não tem querer. É normal a gente não sentir a vontade imediata, mas vai e faz. Esse é o primeiro ponto que você vai fazer. Você vai agendar uma atividade prazerosa durante o dia, durante toda a semana e vai fazer. Com o passar dos dias, você vai ver que você vai começar a se entregar a esse estado que você gosta. Você vai começar a estimular a produção de dopamina. O artigo ele fala de uma forma mais científica, mas está relacionado à produção de dopamina e à quebra do ciclo vicioso. Então, só o fato de quebrar o ciclo vicioso e aumentar a estimulação de dopamina já é o primeiro passo. O segundo passo é contra-ataque os seus pensamentos. Como o Felipe disse, se você já está identificando que está vindo muito pensamento ruim e você não os alimenta, já é um passo importante. Então, primeiramente, você tem que aceitar esse pensamento. Tá, beleza. Tá vindo esse pensamento que vai dar tudo errado, mas tá bom, pensamento. Obrigado por você existir. Você veio aqui, você foi importante em algum momento, mas eu me despeço de você. Tchau. E você começa a pensar num pensamento oposto, ou você vai se lembrar de algo que seja oposto àquele pensamento. Por exemplo, o que é que você fazia? Faz uma tabelinha. Faz uma tabelinha. Anota aquele pensamento que está incomodando e o que você vai fazer com relação a ele. Se você vai dar ouvido, se você vai mudar, se você vai fazer o contrário. Isso ajuda também. E lembrando que tudo isso mesmo sem vontade, tá certo? Eu tô pensando que eu tô tão agoniado que eu acho que eu vou ter um troço aqui. Beleza, então você começa a se lembrar de um momento que você estava muito bem e você começa a descrever aqui. Você vai combater. Para cada pensamento negativo, você combate com um positivo. E a estratégia disso não é simplesmente trocar um pensamento negativo por um positivo. A gente está falando num processo de construção de um novo hábito. Porque da mesma forma que a gente construiu esse processo depressivo, a gente tem que reconstruir um novo processo para a gente sair dele. Então essa é a segunda dica. A terceira dica que está no artigo científico, isso aqui eu estou falando para você, mas eu retirei de um artigo científico. Segundo anote as coisas que foram boas que aconteceram no seu dia. Chega no final da noite, pega um caderninho, compra um caderninho, um bloquinho de notas, qualquer coisa, post-its. Chega no final do dia... Não vale celular. Assim. Não vale celular. Celular já é demais, né? Pega, anota as coisas que aconteceram e que foram boas durante o dia. Mas não aconteceu nada de bom. Procura na mente algo de bom. Simplesmente diga assim,
Simplesmente só o fato de não acontecer algo ruim já é uma situação boa para você. Poxa, procura o lado bom de toda a situação ruim que aconteceu. Ah, eu fiquei muito desanimado hoje, mas hoje eu assisti um filme legal e eu consegui assistir o filme completo. Legal, coloca lá. Assisti um filme completo. Mas eu não me senti bem como todos os dias, mas um amigo veio me visitar e eu consegui dar 5 minutos de atenção a mais do que eu daria normalmente. Poxa, coloca lá, ó. Consegui dar mais 5 minutos de atenção. Sua mente sempre vai tentar associar que nada houve mudança, que continua a mesma coisa de sempre. Mas você vai forçar a sua mente a procurar uma situação boa das situações ruins que aconteceu. Ah, mas está acontecendo. Ah, mas eu estou respirando bem hoje. Ontem eu estava com o nariz entupido, mas hoje eu estou respirando normalmente. Força a tua mente procurar algo bom, porque o estado depressivo vai te forçar a sempre estar pensando num problema. Então, essas 3 dicas aqui estavam num artigo científico e que você vai começar a colocar em prática. Para quem chegou agora na live, ó, primeiro ponto. Primeiro ponto, você vai agendar todos os dias da semana uma atividade prazerosa. Tocar violão, assistir um filme de comédia, conversar com um amigo, qualquer coisa que te traga prazer. Segundo, isso já quebra o padrão e estimula a produção de dopamina. Segundo ponto, você vai contra-atacar os pensamentos negativos. Como o Felipe falou, faz uma tabela. Para cada pensamento negativo, você vai colocar um pensamento positivo do lado. Isso está relacionado à construção de hábito. Terceiro ponto é sempre anotar coisas que aconteceram legais durante o dia. Se não aconteceu alguma coisa legal, procura na tua mente, força a tua mente a criar uma situação que foi importante. Só o fato de você estar, sei lá, como eu falei, coisa simples. Ontem eu estava com o nariz entupido, hoje eu não estou. Coloca lá. Hoje eu não estou com o nariz entupido, foi melhor do que ontem. Força o teu cérebro procurar. E o quarto ponto, Felipe, para encerrar, é faça atividades físicas. Porque você vai ter os mesmos componentes que são liberados na medicação com atividade física. Começa caminhando, faz uma atividade moderada e depois você vai... Tanto que é um grande potencializador, né, no tratamento da depressão. Estimula a liberação de serotonina, de endorfina e potencializa a absorção pelo corpo da medicação antidepressiva. Exatamente. Então, o quarto ponto seria: procura uma atividade física que te proporciona prazer. Pode ser caminhada, pode ser musculação, pode ser pilates, pode ser yoga, pode ser... Só deixar claro a atividade física que você quiser, não é a que mandarem você fazer. É verdade. Né? Tem então, gente que... Quer forçar a barra, né, Felipe? Não, tem gente que fala, você devia ir para academia faz bem. O outro fala, não, eu faço futebol, você tem que jogar... Você tem que saber. Se você gosta de caminhar, faz uma caminhada. Você gosta de fazer academia, faz academia. Você gosta de, sei lá, dançar, vai dançar. É uma atividade física. Né? Então, essas são as formas de a gente poder quebrar o padrão. Entenda que existe um loop que está fortalecendo o estado da doença. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Como é que você sai desse estado, dessa doença? Você tem que quebrar o padrão, você tem que quebrar o loop e começar a gerar novos comportamentos. Se você pegar o princípio da hipnose, você vai entender que os nossos pensamentos geram emoções. As nossas emoções modificam o nosso comportamento. E diariamente a gente tem aqueles mesmos comportamentos, a gente vai gerar um hábito. E um conjunto de hábitos negativos vai gerar um estilo de vida. Então, se a gente muda a forma de pensar, a gente modifica a nossa química do corpo, a gente vai começar a ter comportamentos diferentes, consequentemente hábitos diferentes, e no final das contas, a gente vai ter uma homeostase corporal. O nosso corpo vai estar saudável. Então, a atividade física é importante por quê? As pessoas fazem muito uma distinção, Felipe, entre corpo e mente. Isso não existe. Fisiologicamente, isso não existe. Para você que está aí na live... Só tratando um, isso afeta o outro. Exatamente. Se você está mexendo no teu corpo, você está mexendo na tua mente. Eu sempre até digo, quando eu estou dando aula de fisiologia para os meus alunos, Felipe, quando é que você sabe que você está com ansiedade, por exemplo? É porque você pensa que está com ansiedade? É isso? Ou é porque teu corpo todo ele demonstra reações fisiológicas da ansiedade?
um nó na garganta, o coração acelera, taquipneia, a respiração começa a ficar mais ofegante. Então, veja, que foi o corpo todo que reagiu. Então, no momento que você começa a atuar no corpo, você começa automaticamente a trabalhar a tua mente. Corpo forte, mente forte, corpo forte. As duas coisas Sim. é uma única coisa. Isso aí é o processo, né? É a integração. Brunão, nosso tempo aqui está acabando. Por mim, ficava 8 horas aqui falando contigo. Você sabe que as nossas lives, as nossas conversas sempre rendem. Mas o ponto positivo é que sempre é uma desculpa para a gente marcar uma próxima, né? Verdade. O pessoal mandou aí algumas perguntas, a gente espera ter conseguido responder a todas elas. Se não respondeu, como sempre, vocês sabem, deixa lá nos comentários, manda um direct para a gente que a gente vai ter o prazer aí de responder. Pessoal que está enfrentando depressão, conhece alguém que está enfrentando depressão? Bruno deu essas 4 dicas aí fantásticas para a gente começar um processo de mudança. Passa para essa pessoa, fala para ela assistir essa live aí e ter esse momento de aprendizado. Marca a gente nos comentários, manda suas dúvidas, deixa aí as suas perguntas, suas considerações. Infelizmente a pandemia ainda não tem previsão de acabar, então, como vocês sabem, os atendimentos seguem sendo online. Bruno, com esse cartaz maravilhoso atrás dele aí, é um professor de hipnose incrível, professor de street hipnose. Street hipnose foi bastante afetada pela pandemia, mas uma das maiores e principais estratégias para a gente enfrentar a depressão, como todo mundo sabe, é o humor. É dar risada, é sair da rotina, é quebrar o ciclo do que prende a gente na doença, do que prende a gente nesse pensamento negativo. Então, Brunão, sei que você tem um curso bacana aí, faz o seu merchan aí para a turma. Para você que está querendo aprender a hipnotizar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação, tá? Hipnose de entretenimento, para você utilizar com os amigos, numa praça, num parque, na escola, numa palestra, em qualquer ambiente que você quiser. Saiba que você é capaz de hipnotizar qualquer pessoa, tá? Quando a gente fala dessa ferramenta de hipnose, algumas pessoas acham que é uma habilidade de poucas pessoas, mas não. Eu provo para você que você consegue fazer exatamente as mesmas coisas que eu faço, que o Felipe faz, em relação à hipnose de entretenimento, certo? Então, se você deseja aprender street hipnose, eu tenho um curso, e o curso está em promoção, está bem baratinho. Qualquer coisa, me adiciona aí e procura que eu mando para você o link. Eu tenho certeza. E ainda eu sou ousado a dizer o seguinte: se você não aprender a fazer hipnose, eu devolvo teu dinheiro. Sou tão garantido naquilo que eu ensino que eu tenho certeza que você aprende. Você só não vai aprender se você simplesmente dizer assim, tá, beleza, fiz, assisti e vou ficar parado. É só assim que você não aprende, mas você consegue. Isso para você que tem interesse, logicamente. Não é isso? Filipão, agradeço mais uma vez pela oportunidade e pela confiança mais uma vez. Eu acho que já é a 8ª live que a gente faz junto. Algumas o YouTube derrubou, a gente perdeu a gravação. Mas sempre é uma satisfação estar aqui. Mas essa aqui vai ficar. Aí do Instagram já ameaço desde já se apagar essa live aqui. Quem não acompanhou desde o começo, vai ficar gravada no Instagram, depois vai para o YouTube, vai estar aí nas nossas páginas aí. Terapia Matinal.psicologia e qual das duas? Que você tem duas, eu nunca sei qual que você está usando. Tem o Hipnoflow, né, que é onde eu coloco os vídeos de street hipnose, só hipnose de entretenimento, mas tem esse meu pessoal aqui, Bruno Oliveira, .oficial, você pode seguir também, certo? Então, um abraço para todos vocês. Pessoal, como sempre, uma grande satisfação estar com vocês, um grande prazer ter vocês aqui. Deixem suas dúvidas, procurem a gente se quiserem saber mais, se quiserem mais dicas aí. O consultório online segue, manda mensagem. Sigo aí com os atendimentos. Bastante gente tem procurado através das lives, então marca o pessoal, divulga aí o nosso trabalho e vamos melhorar a vida do povo. Tá bom? Grande abraço, grande beijo e até a próxima. Brunão, nem sei qual vai ser a próxima, se é a 9ª ou se é a 10ª, mas que venham outras aí. E depois eu vou postar aqui esse vídeo, coloca para mim nos comentários a referência desse artigo para o povo que quiser saber um pouquinho mais, que até eu fiquei curioso agora. Tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez, grande abraço a todos. Brunão, você é um lindo, cara. Até a próxima. Valeu!